Na última temporada de Bob Esponja, o pai do Lula Molusco finalmente apareceu. Diferente de Lula Molusco, que é sério e mal-humorado, seu pai é carismático, divertido e rapidamente se dá bem com Bob Esponja e Patrick. Mas será que tudo é realmente tão simples quanto parece? O que levou Lula Molusco a tomar a difícil decisão de se livrar desse parente tão querido? A história começa em uma manhã tranquila e ensolarada. Lula Molusco desfruta da paz do seu lar, até que um barulho ensurdecedor interrompe seu descanso. De repente, alguém bate insistentemente à sua porta. Infelizmente, para Lula Molusco, mais um dia de tormento está apenas começando. Ele abre a porta e se depara com um homem estranho, vestido de maneira excêntrica, que começa a se elogiá-lo de forma exagerada. O homem comenta sobre sua aparência charmosa e até mesmo faz piadas sobre seu nariz enorme. Sem aviso, ele retira uma dentadura de sua maleta e a coloca na boca de Lula Molusco, transformando seu rosto completamente. Em seguida, ele lhe oferece um chiclete, mas, para a surpresa de Lula Molusco, ele é quem acaba sendo mastigado. Por fim, o homem revela que todos esses itens incríveis estão disponíveis por apenas R$ 9,99 e, como bônus, oferece um conjunto de facas feitas com verdadeira carne de bife. Lula Molusco, já irritado, decide desmascarar esse impostor. Mas quem poderia imaginar? Esse homem estranho é, na verdade, seu próprio pai. O Sr. Molusco, sem mais enrolação, dá um abraço apertado em seu filho e revela o verdadeiro motivo de sua visita. Ele está de passagem e quer um patrocínio para seus negócios. Sem hesitar, entra na casa de Lula Molusco e começa a admirar seus pertences. Seu olhar se fixa em uma pintura de Lula Molusco e ele faz um elogio, mas logo completa dizendo que ama retratos de palhaços. Lula Molusco, furioso, se prepara para reclamar, mas antes que possa falar, seu pai pede que ele toque uma música em seu clarinete. Empolgado, Lula Molusco tenta mostrar seu talento, mas, ao tocar, tudo o que sai do instrumento são bolhas de sabão. O Sr. Molusco cai na gargalhada e diz: "Pegadinha! Você caiu direitinho!" Nesse momento, Lula Molusco percebe que seus dias de paz chegaram ao fim. No dia seguinte, Lula Molusco está sentado à mesa, lendo seu jornal, quando de repente, um barulho ensurdecedor o assusta, rasgando o jornal ao meio. Furioso, ele grita: "Pai, dá para fazer menos barulho?" e corre até a janela para ver o que está acontecendo. Para seu desespero, a cena que mais temia se desenrola diante de seus olhos. Seu pai está se divertindo com Bob Esponja e Patrick. Lula Molusco percebe que sua tranquilidade nunca mais será a mesma. O Sr. Molusco encontrou os parceiros perfeitos para suas brincadeiras e pegadinhas. Ele abre um pequeno comércio de brinquedos de pegadinhas e, claro, Bob Esponja e Patrick se tornam seus clientes mais fiéis. Lula Molusco, derrotado, desce as escadas e implora para que seu pai pare de incentivar os dois a comprarem mais traquinagens. Bob Esponja e Patrick, surpresos, exclamam: "Espera, ele é seu pai? A gente achava que o seu siriguejo era." Lula Molusco suspira e decide que não vale a pena discutir. Ele simplesmente tenta arrastar seu pai para fora dali. Mas o Sr. Molusco, sempre brincalhão, tenta convencê-lo a ser mais sociável. Bob Esponja e Patrick concordam e insistem para que Lula Molusco se junte a eles na diversão. Vendo a cena ridícula de seu pai e seus amigos pregando peças uns nos outros, Lula Molusco decide que já teve o suficiente e sai sem olhar para trás. Dentro de sua casa, ele fecha as cortinas, bloqueia todas as janelas e resolve dormir por 23 horas e meia, para evitar qualquer contato com o caos lá fora. Assim que se deita, sua cama começa a tremer violentamente, acompanhada de um som ensurdecedor. Afinal, o Sr. Molusco havia substituído seu colchão por um colchão de peidos, sua mais nova invenção patenteada. Furioso, Lula Molusco pega um despertador e o arremessa com toda a show da força, mas o objeto quica de volta como um trampolim elástico. O Sr. Molusco, imbatível, monta sua barraca de vendas e começa a vender brinquedos de pegadinhas para toda a fenda do biquíni. Sejam bem-vindos ao Império das Pegadinhas do Lula Molusco. Bob Esponja e Patrick ficam maravilhados. Quem diria que o chato do Lula Molusco tem um pai tão divertido? Mas o Sr. Molusco os corrige. Lula Molusco, ele é a verdadeira piada aqui. Bob Esponja e Patrick caem na gargalhada com a afirmação do Sr. Molusco. "Eu sabia! O Lula Molusco sempre foi engraçado, só não sabia disso", exclama Bob Esponja. Enquanto isso, o Sr. Molusco continua demonstrando seus truques.
Ele mostra um truque de mágica para Bob Esponja, tirando uma de suas mãos e fingindo que a perdeu. Bob Esponja e Patrick gritam de espanto até perceberem que era uma mão falsa. Em seguida, o Sr. Molusco presenteia Patrick com um sabonete que, ao ser usado, gruda nas mãos e nunca mais sai. Para Bob Esponja, ele dá um frasco de tinta invisível e o resultado é hilário. Bob Esponja joga a tinta em si mesmo e desaparece completamente. Uau, agora minha roupa nunca mais vai sujar, comemora ele. A diversão continua quando o Sr. Molusco oferece um picolé a Patrick. Sem desconfiar de nada, Patrick aceita e, ao dar uma mordida, sua cabeça some completamente. Enquanto Patrick tenta entender o que aconteceu, o Sr. Molusco resolve mostrar sua obra-prima, um brinquedo de pegadinhas que reuniu toda sua experiência em pregar peças. Mas há um problema. Ele está passando por um bloqueio criativo e não consegue terminar sua invenção. Bob Esponja e Patrick, ansiosos para ajudar, oferecem sugestões, mas o Sr. Molusco duvida da capacidade deles. Para distraí-los, ele os convence a irem ver outra pegadinha enquanto continua pensando na sua invenção. Enquanto isso, Lula Molusco, exausto e querendo preparar seu jantar, vai até a cozinha. Mas, para seu azar, tudo começa a dar errado. Ele tenta despejar arroz na panela, mas o saco se abre sozinho e ele acaba coberto de grãos. Ao tentar ferver água, a panela inteira pega fogo. Desesperado, ele agarra um extintor de incêndio, mas ao apertá-lo, só sai mais fogo. Do nada, seu pai aparece com um sorriso travesso e entrega uma flor a Lula Molusco. Sem pensar, Lula Molusco aceita a flor e, para sua surpresa, ela solta uma espuma que apaga o fogo imediatamente. O senhor Molusco, rindo, diz: "Esse é um dos meus melhores inventos. É um extintor de incêndio e também um pão instantâneo." Lula Molusco, percebendo que virou alvo de mais uma pegadinha, fica furioso. Seu pai aproveita e cola um grande cartaz na testa de Lula Molusco: "Liquidação de produtos defeituosos, 90% de desconto." A essa altura, Lula Molusco não aguenta mais. Ele se livra da espuma, se solta das armadilhas e corre para longe do pai. No dia seguinte, ele vai trabalhar no Siri Cascudo e abre a gaveta da caixa registradora, mas algo estranho acontece. As notas de dinheiro começam a se esticar sozinhas como um elástico. Ele puxa o dinheiro para tentar entender e a cédula bate direto no seu olho. "Isso não pode ser real!" ele exclama. Indignado, ele decide levar o dinheiro falso até o seu siriguejo. Mas, ao abrir o escritório do chefe, encontra uma cena surreal. O próprio seu siriguejo é um boneco de borracha. Lula Molusco, em choque, percebe que nada mais é real. Então, o que ainda é de verdade nesta vida? Ele grita. Sem respostas, ele foge desesperadamente do Siri Cascudo. Lula Molusco sai correndo do Siri Cascudo em completo pânico. "Eu não aguento mais. Isso é um pesadelo!" ele grita enquanto tropeça e cai no meio da rua. Mas a vida não tem piedade. Onde quer que ele vá, só encontra mais pegadinhas. Ele tenta se esconder atrás de uma pedra, mas a pedra explode em confetes. Ele entra em um beco escuro para recuperar o fôlego, mas um balde de tinta invisível cai sobre sua cabeça, deixando-o completamente transparente. O que mais pode dar errado? Ele se levanta e continua correndo, mas seu próprio reflexo no vidro de uma loja começa a zombar dele. "Ah, não! Isso não pode estar acontecendo." A essa altura, o destino de Lula Molusco está selado. Ele percebe que nunca mais terá paz. Em meio a pegadinhas intermináveis, seu destino é ser reduzido a pó. Exausto e sem esperanças, ele desmaia no meio da rua. Meia-noite. No silêncio da madrugada, uma figura sombria se aproxima do Lula Molusco adormecido. É seu pai, o Sr. Molusco. Com um olhar travesso e um sorriso malicioso, ele levanta um travesseiro acima da cabeça de Lula Molusco e sussurra: "Hora de uma última pegadinha." Lentamente, ele troca o travesseiro pelo seu próprio baú de pegadinhas. Ele se afasta rindo baixinho e desaparece na escuridão da noite. Na manhã seguinte, Lula Molusco acorda com o som dos pássaros cantando. Ele abre os olhos lentamente. Sente que algo está diferente. Ele vê um enorme baú misterioso ao seu lado, cheio de bugigangas e brinquedos de pegadinhas. Confuso, ele lê um bilhete deixado por seu pai. "Meu querido filho, essa é minha herança para você. Agora é sua vez de pregar peças em todo mundo. Divirta-se com amor, papai." Lula Molusco fica parado, em silêncio absoluto. Seus olhos tremem, seus tentáculos apertam o papel, seu corpo começa a tremer de raiva. E então, ele explode. "Chega! Com uma fúria nunca antes vista, ele pega o baú de pegadinhas e arremessa com toda a força no oceano.
O baú afunda lentamente até ser engolido pelas profundezas da fenda do biquíni. Finalmente, Lula Molusco pode respirar em paz. Ele volta para sua casa, tranca todas as portas e janelas, fecha as cortinas e se deita para dormir. Agora sim, 23 horas e meia de descanso absoluto.